A mensagem dessa noite tem como título Efatá. Então, desde já eu já ministro o Efatá de Deus sobre a vida de vocês. E nessa noite nós vamos descobrir o que significa essa palavra profética. E com certeza vai ser um abrir de olhos para as nossas vidas. O que é um abrir de olhos? Uma resposta. Se você está precisando de uma resposta de Deus para a sua vida, então fique comigo até o final dessa mensagem. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias lá no livro de Marcos, capítulo 7. A partir do versículo 31. Vamos falar sobre a cura de um surdo e gago de Decápolis. Amém? E ele, tornando a sair dos territórios de Tiro e de Sidom, foi até o mar da Galileia, pelos confins de Decápolis, e trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente, e rogaram-lhe que impusesse as mãos sobre ele. E tirando-o à parte de entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e, cuspindo, tocou-lhe na língua. E levantando-se os olhos do céu, suspirou e disse: Efatá, isto é, abre-te. E logo se lhe abriram os ouvidos, e a prisão da língua se desfez, e falava perfeitamente. Oh, glória a Deus! Então, desde já, eu já falo para vocês que o Efatá de Deus esteja sobre nós. O Efatá significa abrir, ou seja, receba a cura, o abrir dos olhos, o abrir dos ouvidos, para que ouçamos e vemos aquilo que Deus quer que nós vemos e ouvir aquilo que Deus quer que ouvimos. Amém? Ou seja, Jesus olhou para o céu e disse: Efatá. Um segredo espiritual, uma potência tão grande por trás da tradução e o significado dessa palavra. Vimos que no mesmo instante que Jesus disse essa palavra, na mesma hora, os ouvidos daquele homem se abriram e a língua dele se soltou e começou a falar sem nenhuma dificuldade. Ou seja, olha a potência dessa palavra, olha a potência realmente desse ato profético por detrás de Efatá. Então, eu ministro o Efatá de Deus sobre as nossas vidas, sobre a vida de cada um que está ouvindo essa mensagem neste momento. Que Deus abra a sua visão, que Deus abra seus ouvidos espirituais, para que você ouça com nitidez aquilo que Ele está falando. O seu problema é que você ouve a si mesmo, a sua própria soberba, a sua própria arrogância, mas você não tem ouvido o que Deus tem falado. Você não tem visto aquilo que Deus tem tentado te mostrar. E na verdade, a partir deste Efatá de Deus, a partir desse dia, nós vamos ver e ouvir de forma nítida aquilo que Deus quer que nós vemos e aquilo que Deus quer que ouçamos, não é? Ou seja, o que estava impedindo ele de ouvir e falar, caiu logo por terra na hora. Profetiza, ou seja, profecia e ativação de fé. Deus, ele naquele momento, usou Jesus, usou este ato Efatá sobre a vida desse homem que estava cego e o que mais sem falar. Muitas das vezes nós não temos ouvido aquilo que Deus quer que nós ouvimos e não temos falado aquilo que Deus quer que falamos.
nós temos falado precipitadamente, nós temos ouvido somente aquilo que nós queremos ouvir, não é verdade? Quantas às vezes nós fugimos de ouvir aquilo que é dentro da palavra para buscarmos outras pessoas que falam aquilo que nós queremos ouvir. Fábulas, não é? Hoje, eu também estou declarando uma efatá de Deus sobre a vida de cada um de vocês. Como ministra da palavra do Senhor, como um ato profético, eu ministro sobre as nossas vidas, sobre a minha, sobre a vida de cada um, o efatá de Deus. Declaro comigo nesta noite, neste momento, eu recebo o efatá de Deus sobre a minha vida. Declara sobre a sua vida neste momento. Põe a sua mão sobre a sua cabeça nesse instante e declara sobre você mesmo. Eu declaro sobre a minha vida o efatá de Deus. Para que imediatamente você ouça aquilo que Deus quer que você ouça e veja aquilo que Deus quer que você veja. E que o Espírito Santo realmente te dê entendimento. Eu tenho pedido isso, Deus, o tempo todo. Senhor, me dá entendimento da tua palavra, me dá entendimento da tua vontade, porque, igreja, eu não quero viver as minhas vontades, eu quero viver as vontades de Deus sobre a minha vida. Sabe por quê? Por todas as vezes que eu fiz as coisas conforme a minha vontade, eu bati o meu rosto, ou seja, eu bati com a cara no muro, como diz por aí, né? Então nós precisamos entender uma coisa, precisamos buscar realmente resposta de Deus. A vontade de Deus, ela tem que ser sobressalente nas nossas vidas. Ela tem que sobressair nas nossas vidas, não é nossa vontade. Muitas das vezes nós buscamos ouvir aquilo que nós queremos ouvir, não aquilo que Deus quer falar. Quantas das vezes Deus está falando com você, mas você fica ali, ó. Você já viu você fazendo joguinho da Bíblia? Você abre a Bíblia, aí Deus fala uma coisa com você. Você abre a Bíblia, Deus fala algo com você, e você diz, ah não, isso não. Aí você abre de novo, você fica jogando com a Bíblia. Por quê? Porque você não quer ouvir aquilo que Deus está falando. Você quer ver e ouvir as coisas da sua forma, da forma que você quer. Então, contudo, eu declaro o efatá de Deus sobre a sua vida. Eu ministro o efatá de Deus sobre a sua vida. Ou seja, o abrir de visão, o abrir da audição, para que você ouça, para que você veja as coisas que Deus está querendo que você veja e ouça. Amém? Essa é a profecia de Deus. Este é o efatá de Deus que eu ministro sobre as suas vidas. Receba isso. Receba esse ato de fé em nome de Jesus Cristo. Esse ato profético. Amém.